Bom, indo para o SMEI, então, hoje temos a presença do professor Leonardo Torto Pereira. Vocês já sabem, né? Já me abstive de ficar fazendo apresentações, né? Principalmente dos nossos colegas da casa. O professor Leonardo é professor aqui no DEMAC, então também é nosso colega aqui, né? Irmão, vamos dizer assim, próximo. Vou deixar ele se apresentar, né? E é isso, vamos iniciar o SMEI de hoje. Muito obrigado, Zaqueu. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado. Como o Zaqueu disse, eu sou o Leonardo. Eu sou docente no DEMAC, né, lá em cima, ali no departamento irmão, ali, como o Zaqueu falou. E aí o Zaqueu me convidou, agradeço muito o convite, né? Estou bem animado para falar com vocês. Como eu vou falar em breve, a minha principal área, né, de atuação dentro da computação é essa parte de jogos. Então eu tentei trazer um pouco, né, de como a matemática está dentro dos jogos, aí, uma coisa que fica tanto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu já aviso que eu preparei bastante material e que eu não vou falar de tudo, né, mas eu deixei material que depois eu pode passar para vocês, aí vai ter mais alguns exemplos, tá? Mas eu tentei trazer um pouco de cada coisa, aquela ideia que assim, se vocês se interessarem mais um tópico, eu consigo falar um pouco mais, se vocês acharem que está muito repetitivo, eu dou uma puladinha, falo de outras coisas, tá? Mas eu deixei preparado bastante coisa, bastante exemplo aí de como a gente tem a matemática dentro dessa parte dos jogos, tá? Então, só falando um pouco de mim, né, eu sou lá do ICMC USP, São Carlos, aqui do ladinho. Eu fiz ciência da computação lá de 2012 a 2016, e aí depois eu fiz a minha pós lá, tanto meu mestrado quanto meu doutorado. E aí eu sempre trago essas imagens, né, que eu terminei meu doutorado naquela época de fim de pandemia, né, e aí os meus amigos, inclusive, olharam e falaram, nossa, na Finlândia, a gente descobriu que o pessoal dá uma espada de presente para quem termina o doutorado. E aí os meus amigos fizeram uma vaquinha e me deram uma katana do Zoro, né, foi uma coisa bem divertida, assim, eles foram lá na minha defesa, me entregaram, então, isso daí sou eu, com meu presente de doutorado ali, né. E aí, galera, eu comecei a dar aula antes de entrar aqui, né? Eu dava aula como professor contratado, temporário, lá no SMC, foi 3 anos e meio, mais ou menos, que eu dei aula lá. E desde março do ano passado, um pouquinho antes disso aqui, eu entrei no DEMAC. Então agora sou professor, né? Concursado, finalmente. Agora estamos aqui na casa e não seremos. Né? Estamos aí desde o ano passado. Bom, eu sou um pesquisador na área de jogos, né, como eu já adiantei um pouco. Eu trabalho muito em aplicações da computação de modo geral em jogos. Originalmente, quando eu estava na graduação, mestrado, doutorado, eu pesquisava muito a parte de geração procedural de conteúdo. Vou falar um pouco sobre isso, mas basicamente a gente modelar os diferentes conteúdos de um jogo, né, matemática, aí, né, modelagem, matemática nisso, e usar algoritmos de inteligência artificial, não necessariamente para GPT, essas coisas. A inteligência artificial no sentido mais amplo, né? Algoritmos evolutivos, cadeias de Markov, aprendizado de máquina, tá? Então a gente está falando de coisas aí antes de LLMs. Então eu trabalho bastante com isso, gramática formal, e eu também trabalho muito com essa parte de arquitetura de software, engenharia de software, para tentar orquestrar de um jeito prático para o desenvolvedor, né, essas tecnologias que a gente desenvolve, que muitas vezes fica preso no laboratório e não é prático para alguém usar. Então é uma outra preocupação que a gente tem na pesquisa. Bom, isso que vocês estão vendo, galera, é o meu doutorado. Né? Então esse aqui é um joguinho que a gente desenvolveu aí, lembrando bastante Zelda, Bind of Isaac. E a ideia do meu doutorado, eu vou falar um pouco mais depois também, mas é que esse calabouço inteiro que o personagem está dentro, né, está um pouquinho difícil de ver aqui talvez, mas tem um calabouço inteiro, os parâmetros desses inimigos, o conteúdo de cada sala, algumas missões que vão ter aqui, todas elas foram geradas por algoritmos. Né? E esses algoritmos eles tentam entender o perfil do usuário que está jogando para tentar criar, né, para cada usuário uma experiência que seja mais adequada ao estilo de jogo dele. Então isso daí, claro, a gente tem, né, muita coisa de matemática envolvida em termos de modelar, né, como modela um nível, como modela um inimigo, como modela uma missão, que são problemas que a gente tem na computação, que a gente está falando desses, né, dispositivos interativos. O que é um modelo? O que é uma coisa boa? Né? Então, o que é um nível bom? O que é um inimigo bom? O que é uma missão boa? Né? Como que eu adapto ao jogador? Então, tem, claro, várias modelagens matemáticas. Não é nada assombroso, né? A gente não está falando de otimização linear gigantesca, nada assim. Geralmente são alguns modelos, mais ou menos, né,
palpáveis de entender, mas a gente vai ver que tem bastante coisinha de matemática no meio de tudo isso. Tá? Então, esses são só alguns exemplos de fases diferentes, inimigos diferentes que a gente foi gerando no doutorado. E a grande inovação era exatamente juntar tudo isso, né, numa obra completa, que era uma coisa que não tinha na literatura. Né? O pessoal fazia geradores separados, mas com conjunto, e isso foi uma coisa coesa, organizada, juntando todos esses conteúdos, todos esses algoritmos. Aqui está o resumão, né? A gente tinha um questionário para pegar o perfil do jogador, gerava algumas missões, essas missões eram usadas para gerar os calabouços geravam as salas, e as missões também geravam inimigos, juntava tudo e fazia um jogo. Esse era o resumão aí do meu doutorado, né, do que a gente fazia. Bom, eu também trabalho com jogos, né, em grupos de estudos, por exemplo. Né, grupos de estudos são sempre bem legais. Então, lá na USP, eu participava do FOG, eu fiquei 10 anos lá. A gente, nesse meio período, criou uma disciplina optativa de desenvolvimento de jogos, foi um negócio bem doido. A gente ajudou ali a fazer toda a disciplina, ministrar algumas aulas e tal. Então, por muitos anos eu dei essa disciplina. Meu sonho agora na pós, que eu estou na pós da computação, é conseguir dar uma disciplina na pós de desenvolvimento de jogos aplicado à pesquisa, questão procedural, essas coisas. Vamos ver se consigo. E já organizei também alguns eventos, né, de desenvolvimento de jogos que a gente fazia lá os pequenininhos, que a gente aqui tem o Gexpo, que aqui tem um grupo de estudos de jogos, que é o Gex, que eu coordeno. E também já fiz Game Jams, que é tipo o hackathon, né, em desenvolvimento de jogos também. E eu gosto, talvez vocês tenham percebido, de jogos. É um dos meus hobbies. Não sobra muito tempo hoje em dia não, mas sempre que sobra um tempinho eu tento jogar alguma coisa, né? Eu gosto bastante disso. Principalmente RPGs, né? Final Fantasy, Persona, Zelda também eu gosto muito. Meu doutorado ser baseado em Zelda talvez tenha dado algum indício disso, mas eu também gosto bastante. Eu também gosto bastante de anime, tá, galera? Acho que tem muito anime bastante legal de ver aí, né? Eu sou o que o pessoal muitas vezes chama de otaku fedido, né? E eu também gosto de livros. Coincidentemente, minha construção de light novel, mas eu leio outros livros de sci-fi, afins, tá? E eu também, né, gosto de fazer jogo. Não sobra muito mais tempo hoje em dia, mas isso aqui vai ser um pouco importante para algumas coisas que eu vou falar. É que eu já trabalhei em desenvolvimento de um RPG de turnos. Esse daí é o Final Inferno, uma homenagem a Final Fantasy, né, que a gente desenvolveu. E eu atuei bastante na parte de balanceamento desse jogo. Também fiz algumas artes, também fiz algumas coisas de programação. Mas isso vai ser importante para você, porque tem muita matemática por trás do design, né, o balanceamento de jogos. Inclusive aí tem cargos, né, em game design que basicamente é balanceamento de economia. Né, e aí a pessoa fica só estudando as fórmulas matemáticas para modelar a progressão do jogador, o quanto que ele vai ganhar de dinheiro, o quanto que ele vai gastar esse dinheiro, o quanto que vai balancear a dificuldade. Né? Eu tenho um primo que trabalha na indústria que a função dele basicamente é essa. Né? Ele é da computação, mas ele virou game designer focado em economia de mundos. É um negócio bem complexo, tem que contar bastante coisa. E, bom, a gente tem um grupo de pesquisa, né? Essa foto recente aí, nosso primeiro encontro presencial que a gente teve, é todo o pessoal que trabalha aí com a gente. Tem um dobro disso ainda, mas o pessoal não pode vir. Então, esse daí é metade do nosso grupo de pesquisa. E, bom, vamos lá, né? Eu separei essa apresentação, galera, em mais ou menos 4 partes, tá? Eu provavelmente consegui passar a parte 1 e 2 com vocês e eu deixei as outras ali de extra, né? Se vocês quiserem dar uma olhada. Eu primeiro vou falar um pouco de como a gente tem a matemática nas minhas pesquisas, principalmente, né? Onde a gente usou, o que isso foi legal. Depois eu separei um pouco como a gente usa a matemática para desenvolver jogos, de modo geral. A terceira parte que eu não sei se eu vou conseguir falar muito é como a gente usa a matemática na parte gráfica, né? Na computação gráfica, tem muita coisa de geometria, matrizes, né? Álgebra linear. E eu deixei um pouco também de simulação física, que a gente tem, por exemplo, né, séries temporais, né, cálculo numérico, ali a gente tem bastante, Runge-Kutta e tal, é bem usado para discretizar o mundo físico ali, né, no mundo do computador, então a gente acaba usando também bastante, né, mas assim, como eu falei, eu vou deixar os slides ali, né, o Zaqueu vai passar para vocês e aí vai ter material para vocês brincarem se vocês tiverem a mais aí. Mas bem, né, onde a gente usou a matemática nas minhas pesquisas até hoje? Sempre, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, do meu TCC. Né? O meu TCC foi o seguinte: um aluno de mestrado do nosso grupo, o Lucas, tinha feito um algoritmo evolutivo, no caso, em que ele desenvolvia níveis de Angry Birds, aquele joguinho, né, de jogar o passarinho e derrubar os porquinhos ali. E aí o que acontecia é que esse jogo ele tem uma simulação física, então o que acontece para você ver se o nível é bom ou ruim,
você tem que simular uma partida. Então o algoritmo vai lá, gera soluções, né? O algoritmo evolutivo, como que funciona mais ou menos assim? É bem genética mesmo, bem inspirado na genética. Então você vai gerar aleatoriamente uma solução inicial, seu espaço de busca aleatório. E aí nesse espaço de busca aleatório você modela a sua solução de algum jeito. No nosso caso, como era modelada a solução? A modelagem matemática dela era pilhas. Então eu tinha pilha de bloquinho, em que cada número era um tipo de maneirinha, e tinha um número especial para seu porquinho. E aí você tinha essas pistas de bloquinho e a distância entre elas. Assim que a gente modelava o nosso problema, nesse caso aí do Angry Birds, em que a nossa ideia de modelagem era que as fases fossem factíveis, que você não montasse a fase e despencasse tudo, porque dependendo da ordem dos bloquinhos, despenca, quando você simula a física, e que fosse possível do jogador vencer com os 4, 5 passarinhos aí, dependendo da fase, que é o que você tem de munição. Então ela tinha que ser factível, não adianta você pôr 20 porcos, e aí o jogador não consegue terminar. Então o algoritmo tentava ter qual solução, qual é o objetivo da nossa modelagem. Era uma modelagem que não caísse, então tinha uma penalidade de quantos bloquinhos se movessem, ela era perfeita ou zero se o bloquinho nem se movesse, criou a fase não despencou, não moveu, ótimo, função zero, a gente pensa em minimizar, e ele tinha uma penalidade se sobrassem os porquinhos na simulação. Então a melhor função possível seria se ele conseguisse sempre ganhar a fase na simulação e os bloquinhos não se movessem. Essa é a solução que a gente quer. E aí o que acontece é que a gente gera essa solução aleatória e simula ela, pela física do jogo, ele implementou todo o jogo na Unity, que é um motor de jogos bem usado. E aí o que acontece é que você vai simular as fases e dar uma pontuação, que a gente chama de score, uma função objetiva, o fitness. E aí os indivíduos que têm os melhores fitness, eles são recombinados. Eles têm maior chance de cruzar e passar os genes adiante. Por isso chama algoritmo evolutivo, ou algoritmo genético. Ele simula a evolução das espécies. E aí então a gente recombina essas soluções, uma regrinha que vai combinar, trocar as bloquinhas, essas coisas. E aí com isso a gente vai tentando sempre chegar na melhor solução. Então os mais aptos têm mais chance de sobreviver e essa combinação vai explorar um espaço de busca. A gente está falando de espaço de busca n-dimensional, pensando na parte matemática. E aí a gente vai tentar chegar no ótimo global, que é a melhor solução de todas, que a gente não sabe necessariamente qual é. O algoritmo evolutivo é muito usado para isso. A gente não sabe qual é a melhor solução, mas a gente sabe como modelar e o que é bom. E aí esse algoritmo vai explorar esse espaço de busca n-dimensional para chegar na melhor solução possível. E o que aconteceu? Era muito lento fazer essa simulação. Simulação é cara, computacionalmente falando, demora. Então esse algoritmo demorava às vezes 1 hora, 2 horas para gerar uma solução boa. E, cara, isso não é viável, não faz sentido. E aí no meu TCC, a minha ideia foi olhar e falar, não, e se a gente usasse aprendizado de máquina para não ter que simular? E só simular os caras que realmente parece que vai dar bom, que vai ser uma solução adequada. Então a gente pegou e mudou a modelagem disso, então a gente discretizou. Então em vez de fazer essa parte aqui que ela era variável, a gente criou uma matrizona. Pronto, agora é uma matriz em que ou você tem bloco ou você não tem bloco. Quando tem bloco você coloca um número. E agora a matriz ela é alimentável a um algoritmo de aprendizado de máquina, uma rede neural, uma random forest, qualquer coisa assim. E aí o meu TCC foi isso, foi discretizar isso daí para alimentar um modelo de aprendizado de máquina. E aí o que aconteceu é que o modelo falou, esse nível é bom ou ruim? O que é ruim eu já descarto, penalizo a solução ruim, não quero que ela se reproduza. E as que forem boas, vamos simular para garantir que realmente é boa. Com isso foi bem legal, a gente conseguiu reduzir aí, consideravelmente, 30%, 40% o tempo da simulação, mas uma coisa bem bacaninha, discretizar, modelar e tal, tem alguns aspectos matemáticos. E logo depois do mestrado, a gente acabou também modelando outra solução, que foi no caso dos calabouços do Zeldinha, e aí foi uma solução que envolveu um pouco mais de estruturas de computação mesmo, estruturas de árvore, e depois a gente jogava uma matriz. Mas o grande desafio inicial que a gente teve foi, como eu modelo essa solução de um nível, como eu modelo isso, o que é um nível? E aí a gente chegou na estrutura de árvore, que faria sentido, o jogador começa na raiz da árvore, ele precisa chegar num dos nós folha, do que a gente tentava pegar o de maior profundidade, e aí a gente distribuía aqui as fechaduras, então as salas intransponíveis, e
e as chaves ficavam nessas salas aqui com um círculo mais grossinho aqui. E aí ela viraria essa solução em uma matriz 2D, né? E a gente tinha ali como função objetiva atender a demanda do designer. Então, qual que era a nossa ideia? Olha, quando for desenvolver um nível, o que geralmente um game designer quer? Que é um número de salas, um número de chave de fechadura e uma certa linearidade, porque dungeons mais lineares são fáceis de você percorrer, você vai reto e acha o fim, e as mais ramificadas, menos lineares, né, elas dão mais backtracking. Você chega num lugar, opa, não tem saída aqui e volta, aí vai, opa, não tem saída aqui e volta, então dá mais exploração, né? E aí teve toda essa parte de modelar o problema, entender, né, se isso vai funcionar, se isso ia ser legal. Então foi uma solução bem bacana. A gente conseguiu uns resultados legais, né? A gente foi avaliar com o usuário, com o questionário, e a gente viu que, estatisticamente, aí vem outra parte matemática muito importante na pesquisa, que é estatística, né? Principalmente testes de hipótese, inferência, que a gente viu, né? Comparou a média ali das respostas dos usuários, fez todo o teste estatístico, levantamento, e a gente viu que, significativamente, quando comparado um calabouço gerado com o nosso algoritmo que tinha as mesmas medidas de um calabouço gerado original do Zelda, a gente pegou do Zelda 1, recriou, né, na nossa engine e comparou com o que o nosso algoritmo podia gerar. Os usuários significativamente, né, acharam os níveis mais divertidos. A maioria deles eles acharam que eram feitos por um usuário mais do que os feitos por de fato, um designer, né, como Miyamoto, no caso do primeiro Zelda, e também estatisticamente mais difíceis, de modo geral, quando comparado com a parte feita por um designer humano, né. Isso aí porque a gente aproveitava mais a exploração, né? A gente obrigava o jogador a explorar todo o dungeon, enquanto os do Zelda original não era todo o dungeon, então tinha essa diferente percepção de dificuldade, porque você tinha que explorar tudo no nosso, então era mais difícil, né? Mas aí foram os resultados bem bacanas que a gente teve no mestrado também, e aí depois a gente foi gerar inimigo também. A gente pensou, como que eu modelo o parâmetro de inimigo? Né? E a gente chegou na ideia que a gente vai separar ele por atributos: vida, ataque, velocidade, o tempo que fica parado, o tempo que ele se mexe, né? E tentar chegar numa equação que daria um valor bruto de dificuldade. Foi o melhor que a gente conseguiu chegar, é um problema que é pouco explorado na computação ainda. E aí com isso a gente tinha na esquerda os inimigos mais fáceis, que eles têm menos vida, são mais paradinhos, né? Então eles têm um valor de dificuldade menor. E na direita os valores de dificuldade maiores, são mais rápidos, mais agressivos, estão mais perseguindo o tempo inteiro, qualquer dano que você toma é muito mais forte, né? Então a gente conseguiu gerar, né, os inimigos aí, criar uma modelagenzinha que conseguia adaptar a dificuldade desses inimigos ali para variar, né? Para você não ficar enfrentando sempre o mesmo inimigo, do mesmo jeitinho, do mesmo formato. Aí a gente até inclusive usou um algoritmo matemático, né, que a gente chama de MapElite, em que a gente criou uma matriz. Só que essa matriz é uma matriz de diversidade. Então a ideia é que cada célula dessa matriz é uma combinação de um tipo de movimentação com um tipo de arma que o inimigo usa. Por quê? A gente estava falando da evolução do algoritmo evolutivo, né, que eu tinha espaço de busca, era unidimensional, e que eu tentaria chegar no ótimo global daquela solução. Só que tem soluções como essa que eu não quero que eu ache um bom inimigo. Eu quero ter vários bons inimigos porque eles têm diversidade entre eles. Então eles deram um algoritmo relativamente novo, ele surgiu lá em 2019, mais ou menos, que começou a ser usado, que ele tenta apelar não só para a qualidade da solução, mas a diversidade. Então é como se a gente tivesse o nosso espaço de busca unidimensional ali, só que eu não quero achar um ótimo local. Eu quero achar dando restrições, né, em outras variáveis, como se eu restringisse duas variáveis no caso. Restringindo essas duas dimensões, eu quero que nas outras dimensões eu ache ótimos globais a partir dessas restrições, né? Então é um algoritmo bem interessante esse MapElite nesse caso, porque depois de executar uma vez o algoritmo, eu tenho N boas soluções, né? Uma atendendo cada requisito. É um negócio bem bacana, bem divertido. E aí então os nossos inimigos evoluíram daqueles robozinhos cinza sem graça para agora pelo menos, né, são uns roquinhos, umas geleinhas, assim, umas cadeirinhas, né? É claro que o comportamento implementado deles ainda é meio burrinho, tá, pessoal? A gente fez uma implementação simples, não usou um algoritmo de A-estrela, alguma coisa um pouco mais complexa para se mover, são comportamentos bem básicos, né, de mover uma direção, duas e tal, mas eles já têm alguma personalidade própria, né? Você já vê que cada um tem um padrão de movimentação, eles têm ali um cérebrozinho por trás ali indicando diferentes movimentos, tá?
Outra coisa que talvez vocês conheçam, que a gente usou, é uma cadeia de Markov, né? Então, isso é muito utilizado para a geração de conteúdo, porque a gente tem essa probabilidade, né, dependendo do estado anterior. Então, ela é muito útil para, por exemplo, você falar, olha, não é o nosso caso, se a sala anterior que eu gerei é do padrão X, as próximas salas eu quero que sejam entre esses outros padrões, zero a probabilidade das que eu não quero, aumenta as que sejam mais interessantes, mas mantém essa diversidade. O que a gente fez aqui, na verdade, foi usar o que a gente chama de gramática estocástica, né? Então, o que acontece? A gente está usando uma combinação de cadeia de Markov, que é aquela parte estatística, né, dependendo do estado anterior, ou N estados anteriores, para dar a probabilidade, com gramáticas formais. Né? Qual que é a ideia de gramática formal? Pensa no português. Né? A gente tem uma gramática que a gente segue, tem regras de gramática. Então, depois do substantivo, a gente vai ter, sei lá, algum objeto direto, um objeto indireto e afins. Né? A gente pode ter nessa construção. Que é a base de qualquer linguagem de programação. É uma gramática. Né? É uma linguagem, então ela usa uma gramática. E nesse caso, a gente usa muito para modelar problemas desse tipo de gramática. Então, no nosso caso, a gente queria modelar missões. Né? No sentido que, olha, você tem alguns tipos de missões possíveis. Né? Sei lá, missões para pegar itens, missões para atacar inimigos, missões para explorar calabouços. Né? E dentro dessas missões a gente tem subtipos de missões. Então a gente fez uma gramática que é o seguinte, eu tentava não repetir a mesma missão várias vezes. Então eu usava a ideia da cadeia de Markov para, olha, se você pediu para o jogador ir matar 20 slimes da última vez, então você vai ter uma probabilidade muito baixa dele gerar de novo uma missão de matar bicho. E aí a próxima missão, por exemplo, pode ser, coleta 10 moedinhas de ouro. Né? Então você dá essa variação, né? Então essa parte da cadeia de Markov, só que ela também é estocástica no sentido de ter uma função de probabilidade alterando o tempo inteiro. Né? Então a gente tinha uma função probabilística, né? Por trás, para alterar os pesos da cadeia de Markov toda vez. Não era uma coisa fixa, era uma coisa que dependia do estado anterior. Né? A função de probabilidade ela mudava de acordo com o estado anterior. Então tinha algumas coisinhas legais, aí tem algumas pesquisas que usam isso bastante em redes neurais, né, algumas coisas de aprendizado profundo que usa esse tipo de abordagem, e a gente está usando para fazer as missões do nosso joguinho. Então você falava com o NPC, ele fala, vai nessa salinha aqui. Legal, então vou lá na salinha. Né, isso tudo aí, eu implementando o jogo, e o algoritmo. Não é fácil, galera, fazer pesquisa aplicada. E aí, então, a gente tinha resultados finais, né, como esse aqui, que você ia na sala, estava cheio de inimigo, aí você conseguia passar deles ali, ia matando aos pouquinhos, aí você tentava chegar em alguma outra sala, pegar uma chave, pegar uma fechadura, né, que nem aqui, pegar a chave, abrir a portinha, e aí a gente tinha toda essa parte da modelagem, tá? Beleza, até agora, galera? Tem bastante coisinha que a gente vai desenvolvendo, né? Depois disso também, outras coisas que a gente usa muito em matemática, né? A gente está tentando trabalhar essa parte de modelagem de jogadores, porque é muito difícil, né, você tentar modelar os gostos de uma pessoa, né? É um desafio muito grande na computação, tipo, como eu modelo um jogador, tipo, onde eu divido os atributos, né? O que eu dou peso, tem uma fórmula mágica para saber, então a gente tem muitos questionários, né, psicométricos e afins, e a gente estava tentando verificar um artigo recente, a nossa até, tentar dividir, pegando métrica de jogabilidade, quantas fases você visitou, qual a sua vida final no dungeon, quantos inimigos você matou, quantas salas você revisitou também e tal, e tentar fazer um agrupamento, né, uma clusterização para tentar separar esses jogadores por perfil de gameplay, né, pelo hábito de jogo. Tem vários pesquisas que tentam fazer isso, mas é muito difícil, né, generalizar, porque o seu hábito de jogo num jogo, como você generaliza para outro jogo, por exemplo? É uma pergunta bem aberta, porque cada um tem um comportamento em cada jogo. E às vezes você está num dia que você quer jogar um jogo mais calmo, outro dia você quer jogar um jogo mais frenético. Então assim, cara, essa é uma pergunta de $1 milhão no mundo dos jogos, de gamificação e afins, porque ninguém sabe, né? A gente depende muito de questionário hoje em dia, que existem muitas críticas sobre isso, de pegar perfil de jogador com questionário, porque por mais que eles sejam validados, né, pela psicometria, teve toda a análise estatística, de correlação das perguntas e como elas levam aos parâmetros que eu quero e tal, muda. Se você pegar uma pessoa para responder um questionário de personalidade, qualquer um, não precisa nem ser sobre jogos, pode ser o Big Five, né, que é o dos traits de Ocean lá e tal, responder agora, responder semana que vem, é bem provável que vocês mudem como vocês responderam esse questionário. Então a gente tem um desafio aí aberto, né, na computação, que é
como modelar seus usuários. Isso daí nem só de jogo, tá? Modelar o usuário para usar a Amazon, para usar a Netflix, né? Tem vários programas de recomendação de conteúdo, por exemplo, que estão sobre isso, né? Como que a gente sabe o que o pessoal vai gostar de ver depois de ver a série da Wandinha lá, que vai ser semana que vem a parte 2, né? Ah, a pessoa viu Wandinha, e agora? Qual outra série eu vou recomendar ali que seja gótica, trevosa ali para a pessoa curtir a série? Não sei, né? Será que a pessoa vê Wandinha porque ela gosta da parte gótica trevosa? Será que é porque ela gosta da família Addams, que é nostálgico? Será que ela gosta porque tem protagonistas femininos? Será que ela gosta por causa do macabro, por causa da investigação? Não sei, né? Então esse é um problema muito grande da computação. A gente tenta fazer vários modelos matemáticos para tentar prever o que o usuário gosta. Tem matriz de fatorização de item, quando a gente fala de sistema de recomendação, né? Tem matriz de fatorização de usuário, né? Eu tento falar, não, esse usuário tem um comportamento próximo desse, então eu vou ver o que esse cara viu para recomendar para esse. Ou por aí, as pessoas que viram a Wandinha, né, geralmente veem essa outra série aqui. Então eu vou recomendar para todo mundo que vê Wandinha essa outra série. Né? A gente tem vários problemas sobre isso na computação, tá, pessoal? É um problema bem aberto, assim, né? A gente tem desafios aí que até pagam dinheiro, tem um desafio na Netflix uns anos atrás. Então é uma coisa bem divertida isso, modelar o usuário. Como eu modelo, como melhorar a estratégia. E a gente também, né, tem desenvolvido no grupo vários jogos educativos. Né? Não sei se vocês sabem, mas existem jogos de entretenimento e também existem o que a gente chama de jogos sérios, que são aqueles que têm um propósito além da diversão. O que não quer dizer, e isso é uma briga do nosso grupo muito forte, é que eles precisam ser chatos. Não é porque o jogo é sério que ele não é divertido. Né? Quem nunca jogou o joguinho de matemática no PC da escola, tal, que era tipo chatíssimo, né? E aí você fala, pô, mas eu acho que eu prefiro fazer os exercícios do que jogar esse jogo, né? Porque tá mais chato do que eu resolver logo o meu caderno de exercício, né? E a gente trabalha muito nisso também, né? Isso é uma parte que não envolve tão diretamente matemática, mas tem uma parte legal que envolve, que eu falo depois. Mas aqui, só para... Eu apresentei ali, mas eu falei muito, né? Deixa eu voltar ali. Deixa eu ver se vai. Esse é um jogo que a gente está desenvolvendo, é um mestrado de um aluno meu, para ensino de Libras. Né? Então a gente está tentando usar a mecânica de cartinhas ali, que você enfrentar monstros com cartinhas, para tentar melhorar a aquisição de Libras, né? Pelo menos despertar o interesse da pessoa a aprender um vocabulário básico e afins. E onde vem a principal parte da matemática nisso? Tirando todo o jogo e o balanceamento e afins, mas já falamos sobre isso. Na avaliação de dados, né? Então o que a gente publicou recentemente? A avaliação da aquisição de conhecimento do usuário. E onde entra a matemática nisso? Estatística. Né? Então a gente tinha ali os nossos gráficos e o que a gente quer saber? Pô, estatisticamente, né? Será que teve um ganho de aprendizado? Isso é uma coisa valiosíssima em estudos de computação e também estudo com o usuário. Você conseguir provar, né, que teve, né, uma inferência ali significativa, dado um poder estatístico bom o suficiente para falar que de fato o usuário melhorou o conhecimento antes ou depois, ou a abordagem A e a B foi significativamente melhor, né? Então a gente conseguiu nesse estudo aí, né, não foi só graficamente, a gente fez aqui todos os testes, né, de comparação de média, a gente viu se era a distribuição normal ou não, aí aplica teste Taylor, aplica Whitney, e depois a gente faz a comparação dos grupos, etc. E a gente viu que estatisticamente sim, né, o pessoal jogar o nosso joguinho, eles conseguiram responder melhor as questões, que eram questões sobre sinais, que eram oferecidos no jogo, né? Então antes eles erraram bem mais do que depois do jogo, sendo que o jogo não tem nenhuma coisa a não ser mostrar para o pessoal qual é o sinal. Então é uma abordagem que é divertida, lúdica e que consegue melhorar de fato. Inicialmente, pelo menos, a gente está aumentando o vocabulário, mais estudo, mas pelo menos a aquisição melhorou bastante, né? P000, então uma boa significância. A gente tem outros projetos também, né, como Missão Preservar, que é sobre coleta seletiva, né, sobre reciclagem. Então, o jogo ele te ensina qual o lixo para descarte correto, né, de acordo com a cor, porque a gente tem as leis nacionais para isso, só da pessoa jogar. Então a gente não fala nada, não tem nenhuma explicação nem nada, você começa a jogar como se fosse um overcooked, né? Você pega e vai descartando no feedback, tá certo ou tá errado. E aí a gente fez a mesma ideia de aplicação de questionário e também viu que as pessoas aprenderam, né, na tentativa e erro e tal, foram lá e aprenderam, melhoraram bastante o score, então elas aprenderam um pouco melhor como é o descarte adequado, de acordo com as lixeiras.
Claro que a gente tem muito mais desafio do que isso, né? A gente tem a falta dessas lixeiras em muitos lugares, né? A gente não tem muitos convívios só reciclável ou não reciclável, e a coleta seletiva fica de acordo com o pessoal que trabalha com a coleta mesmo. Mas pelo menos isso daí foi algo que a gente está tentando fazer, vai ser um conjunto de jogos para tentar melhorar a percepção das pessoas em relação à importância, né, da reciclagem. Tá? É projeto de mestrado de uma outra aluna minha também, que vai ser sobre isso. E a gente tem outros usos, né, de matemática. Então esse daí é um mestrado que eu oriento, que é um aluno lá da USP de São Carlos. E o que ele está fazendo? Ele quer gerar malhas de terrenos 3D, né, então geometria, que ele está usando nesse caso amostragem de disco de Poisson, né, então ele está usando probabilidade de Poisson. Tem outras probabilidades a usar, mas a de Poisson é legal porque ela tenta dar uma suavizada, né, na distribuição, não fica tipo muito montanhas e vales, né, como se fosse um mapa mesmo, um mapa geográfico, né? Então o Poisson Disk Sampling é uma coisa que ajudou, né, a fazer isso funcionar, e aí usa o Perlin Noise também para dar uma variedade. E qual que é a ideia dele, né? Eu vou mostrar... esqueci de pôr no slide, olha só, eu ia pôr lá. Qual que é a ideia do mestrado dele, né? A gente tem algumas abordagens de geração de terreno, a gente fala de terreno, malha 3D, que vão gerar basicamente o quê? Né? A informação numa nuvem de pontos, que é onde que é o ponto 3D de cada coordenada. Então você tem, né, elevações, vários, como se fosse um mapa na vida real, um mapa 3D. Só que qual que é a ideia? Ele quer gerar mapas que sigam distribuições geográficas realistas, então, por exemplo, de um vale, de uma planície, de um planalto. Então ele coloca, né, esses mapas para alimentar um modelo que a gente chama de style transfer, né, de transferência de estilo, é um modelo de rede neural, basicamente. Esse modelo aprende e fala, não, um vale então tem mais ou menos essa distribuição de altura entre eles, nessas regiões de proximidade, e além disso, ele dá uma fórmula, né? Então, por exemplo, aqui tem o lambda, né, do Half-Life. Ele fala assim, ó, esse lambda aqui tem que estar porque é o caminho que o jogador tem que percorrer. Então, eu traço como se fosse a rota que o jogador tem que percorrer nesse mapa, e aí, baseado no que a rede neural aprendeu, do estilo, nesse mapa, né, nesse traçado que ela precisa obedecer, e com uma inicialização a partir do modelo gaussiano, né, do Poisson Disk Sampling, perdão, ele gera esse mapa que muda toda vez. Então é um mapa que sempre vai mudar por causa da aleatoriedade do Disk Sampling, só que ele vai sempre obedecer essa imagem principal e tentar manter a distribuição de elevação do terreno de acordo com o que ele aprendeu. Um planalto, uma planície, por aí vai. A pesquisa está terminando dele, está bem legal os resultados. Outra coisa que a gente usa muito matemática, né? Tem um aluno meu de iniciação científica fazendo um algoritmo de roteamento, pathfinding, só para jogo de plataforma. Né? Então o que acontece? A gente, quando fala de um roteamento da estrela, né, vai pegar um Uber, uma coisa assim, é uma matriz que não muda, né? Você não está considerando gravidade, você está falando somente no mapa, mas e gravidade? Né? E se eu quiser que meu bichinho pule e ache algum lugar? Então a gente não tem modelos bons para isso, o pessoal às vezes usa rede neural e afins, e o que a gente fez? A gente falou, olha, e se a matriz de peso dos nós, né, o custo que eu tenho de, sei lá, desse bloquinho para esse bloquinho, para esse bloquinho, né, a matriz de peso considerar a gravidade que o personagem consegue pular. Então com isso a gente está fazendo uma matriz que está usando pesos diferentes, né, usando quase a ideia de energia potencial gravitacional, para simular, né, essas alturas, e aí a gente conseguir fazer um caminho dinâmico, independente do pulo do jogador e afins, para ele poder fazer o caminho. Tá dando certo aí também, acho que em breve a gente vai tentar publicar. Tá? Então, galera, falei bastante de pesquisas, né, em relação aos jogos, né, que a gente usa de matemática. Né, percebam que assim, não usamos nada muito esplendoroso, como um cálculo diferencial, alguma coisa assim, mas a matemática está por trás de vários conceitos. Né, seja a parte de modelagem, seja a parte estatística, né? E aí, por enquanto, vou perguntar, alguém quer perguntar alguma coisa? Né? Antes da gente ir para a próxima parte, vou tentar quebrar em pedaços, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, curiosidades, para a gente conversar? Tudo tranquilo? Se quiser perguntar, pergunta. Eu fiquei com uma curiosidade sobre o... Tipo assim, a ideia é fazer os jogos para ensinar, né? Mas pensando numa ideia de avaliação, então as pessoas conseguindo executar, ou também entra tipo assim, o design do jogo para fazer parte do processo? Tá. O que a gente vem fazendo no nosso caso, tá, pessoal? Porque assim, quando a gente fala de jogo educativo, muitas vezes as pessoas pensam automaticamente em quiz. Né? Vou fazer um quiz, vou fazer alguma historinha e tal. O
que é bacana, tem suas aplicações, mas acaba caindo mais num estado de gamificação do aprendizado do que um jogo. Né? Só para contextualizar, pessoal, a gente tem várias abordagens que a gente chama de game thinking, né? Que é o pensamento de jogo. Dentre elas, a gente tem o jogo de entretenimento, que é o mais comum, e a gente tem uma divisiva ali, né? Que é gamificação e serious games. Tá? A gamificação ela consiste em eu pegar uma coisa do mundo real, uma coisa séria, e aplicar dentro de jogo. Né, o famoso, vou lá fazer um Moodle, e o Moodle você vai ganhar pontuação, você vai ganhar uma badgezinha, vai ter um ranking, né, dos alunos, que alcançar, se a sala alcançar a média 8, eu vou dar um prêmio, né? Isso é gamificação. Eu não estou fazendo um jogo de fato, né? A gente tem gamificação de tudo, tá, galera? Tem gamificação de tudo. Eu vou falar um negócio que foi muito curioso, que uma vez eu li um paper, tá, uma conferência, não, uma revista que eu estava de revisor, e o paper era um sistema de gamificação para ensinar os alunos a fazerem xixi no lugar certo do mictório. Tá? Era um sistema que visse, né, você fez no lugar certo e você ganhava pontos por fazer xixi no lugar certo. Era da China essa pesquisa, se não me engano. Eu olhei e falei, cara, isso é genial e ao mesmo tempo muito doido. E eu fiquei com pensamentos muito mistos, mas eu achei incrível, de certo modo. Né? Existe gamificação para tudo, galera, para tudo. Tá? Enquanto isso, a ideia de jogo sério é a ideia de eu vou fazer um jogo de fato, tem mecânicas, tem jogabilidade, né, tem objetivos e tal, e que vão tentar ensinar alguma coisa, ou uso médico, né, reabilitação, tem muito jogo sério. Só um parênteses aqui, né? Então, por exemplo, a pessoa sofreu um derrame, a recuperação é muito chata, a fisioterapia é muito tediosa. Então a gente tem abordagens médicas com pesquisas, aqui no Brasil até, sobre isso, né, de tentar fazer um joguinho que pega, por exemplo, coloca uma pulseira, né, que vai ter um acelerômetro, sensores para poder fazer um movimento, só que você vai comandar um bonequinho no jogo. Então, uma pesquisa que teve foi um doutorando, o Kleber Andrade, na época eu estava no mestrado. O doutorado dele foi o seguinte, tinha um joguinho que eles queriam pegar as nozes, então você ficava com o esquilinho na tela correndo assim para tentar pegar a noz que ia caindo da árvore. Só que o que acontecia? Ele fez na parte robótica. Que você tinha um controlador, um manche controlador, que você então tinha que mexer de fato na mão, aplicar a pressão. Né? E a pressão que você aplicava podia aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade do seu tratamento da fisioterapia. Então, a sessão de fisioterapia, em vez de ser, né, pegar o exercício ali, ficar apertando a bolinha, mexer e tal, era de fato você controlar o manche para pegar o esquilinho. E a ideia é que a distância que as nozes caíam, né, do teto eram maiores de acordo com o quão bem você estava indo. Então a pessoa já estava com uma movimentação mais rápida, eu começo a colocar nozes mais distantes para a pessoa conseguir reagir mais rápido. Né? E tem várias abordagens nesse estilo. Tá? O jogo sai não precisa ser educativo. Agora, focando na parte da educação, né? O que acontece, pessoal? Normalmente quando eu uso um jogo educativo, eu uso ele como um complemento a uma aula, a uma disciplina, alguma coisa assim. Então, muitas vezes esses jogos eles não vão ter como fim, né, como finalidade, a avaliação do aluno. Você pode colocar, tem por exemplo o Matheus, que é um doutorando do nosso grupo, que ele é lá do CNC, que ele fez jogos para ensino de linguagens formais, que é uma disciplina da graduação, em que o próprio jogo servia, de certo modo, como uma avaliação, porque para você completar aquela fase você tinha que ter o conhecimento daquele pedaço da disciplina. Mas todas as vezes que a gente implementou esses jogos na sala de aula, foi para o ensino, foi um material complementar. Então a gente até tem uma pesquisa que a gente publicou na Educomp esse ano, que a gente comparou, olha, se a gente colocar as pessoas para jogarem o jogo antes do conteúdo da sala de aula versus depois, será que tem alguma diferença? E a gente notou, né, foi no caso alguns jogos que ele fez no TCC dele, de sistemas operacionais, que faz 7 semestres que vem sendo usado. Então a professora aplicou, né, provas mais ou menos do mesmo nível, a gente sabe, né, perfeitamente não tem como aplicar, mas que era mais ou menos, né, é o mesmo estilo de prova. Então a gente tinha dados de antes do jogo e depois do jogo. Sendo que depois do jogo a gente dividiu em aplicar o jogo depois de ter a aula e antes de ter a aula. O que foi muito legal? Aplicar o jogo melhorou, de modo geral, o aprendizado dos alunos, então eles foram melhores na prova, depois de jogarem o jogo, independente se foi aplicado antes ou depois. Então o jogo serviu como um bom complemento, né, sobre isso. Mas o que foi mais interessante é que quando eles jogavam o jogo antes de ter a aula, eles iam melhor ainda.
né? E qual que é a nossa teoria em sentido nisso, né? Galera, eu não sou da educação, eu sei que vocês são mais que eu, então, assim, estamos tentando falar como, né, professores de ensino superior observando sobre isso. Mas o que a gente acha na hipótese, né? É que o jogo permitiu a ideia de ancoragem do conhecimento, né? Então, a ideia dos nossos jogos é o seguinte, né, que a gente tenta desenvolver no grupo, modelar o aprendizado, né, aquele conceito, diretamente na mecânica do jogo. Então, esses jogos, por exemplo, no caso dos sistemas operacionais, eram jogos que tentavam modelar os problemas dos sistemas operacionais no gameplay. Então, por exemplo, a gente tem uma condição de escalonamento em sistemas operacionais, que é o quê? Nós estamos usando o seu computador, o seu sistema operacional tem vários processos rodando. Tem lá a sua aba do Chrome, as 200 abas do Chrome que você tem aberto, tem lá, sei lá, o seu WhatsApp, tem o seu Discord, tem algum joguinho que você está jogando, algum vídeo que você está vendo, tem vários processos rodando, tem um antivírus rodando, um monte de coisa. E o computador, ele precisa, por baixo dos panos, rodar um pouquinho de cada coisa. Porque, claro, a gente tem computadores multinúcleo, mas, no geral, né, cada núcleo executa uma coisa por vez. Mesmo que tenha 8 núcleos, se você estiver fazendo 800 tarefas, né, ele precisa executar um pouquinho cada coisa. Isso é um processo que a gente chama de escalonamento. E o jogo era o seguinte, imagina que vocês têm, sabe aquele joguinho de Liga 4, né, que é um tabuleirinho que tem várias coisinhas que você vai descendo? Imagina mais ou menos aquele tabuleiro, só que acontece uma mistura com Tetris, que vai descendo peças aleatórias de tamanhos diferentes em cada colunazinha do jogo, né? E essas peças, conforme vai passar o tempo, elas vão vencendo, né, o processo. Ela vai de verde para amarelinho para vermelho. Se você deixar alguma dessas peças explodir, né, e além do vermelho, você perde o jogo. Só que o que acontece é que você pode diminuir uma peça por vez. Então vamos falar que você tem 8 coluninhas e vai caindo aos pouquinhos, Você precisa fazer o seguinte, você precisa não deixar esses bloquinhos chegar na superfície, mas também nenhum deles pode demorar tempo demais ele parado. Então o aluno ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que executar ali e definir qual é o melhor processo. Então a estratégia de jogo dele é a estratégia lógica de como a gente resolve o problema da computação. Será que eu tento quem está com mais dado primeiro? Será que eu tento o mais velho primeiro? Será que eu tento quem está com menos coisa primeiro? Isso é a estratégia que a gente usa de fato, né, na computação para resolver esses problemas. Então, tentando responder a pergunta, né, eu acabei falando bastante, mas assim, a ideia nossa é que o jogo tente simular, a gente tenta sempre conversar, né, com os especialistas. Então, em Libras, a gente tem uma professora de educação especial com a gente. Esse jogo de reciclagem, a aluna que está fazendo isso é engenheira ambiental, mas ela está migrando para a computação. Eu tenho um projeto com o pessoal da anatomia, da USP de São Paulo. Então, a ideia é sempre trabalhar esses jogos com o docente, de modo que o gameplay tente ser o conhecimento, né, de fato ali que ele vai usar. Mas nunca assim, a gente não tem essa propriedade de falar, não, o jogo vai avaliar, o jogo vai certificar, né, porque eu acho que é uma coisa muito além, né, da gente poder, pelo jogo, avaliar. O que a gente está tentando recentemente fazer no doutorado do Matheus, que é esse cara que fez esses vários jogos, né, é tentar modelar o jogador no sentido de, olha, essa pessoa parece que está com dificuldade nesse tema, então eu vou tentar dar mais desse conteúdo para ela, né? Então sugerir mais fases, por exemplo, que tenham aquele tema de dificuldade, né? Mas isso é claro, um negócio que não é generalizável, porque cada jogo é de um jeito e como aborda o tema é de um jeito, mas a gente está tentando desenvolver uma receitinha de bolo ali, né? Para, por exemplo, se você quiser tentar fazer isso, a gente sugere esse caminho, tá? Consegui responder, né? Sim, bastante. Beleza. Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Vocês querem perguntar? Diga. Eu acho que você comentou um pouco, mas talvez só um pouco mais. Eu queria saber do computador, ou da onde que programa esses jogos. Qualquer computador, por exemplo, notebook tranquilo, o que depende? Eu também queria saber qual é o seu computador ideal para fazer esse tipo de jogos que você acha. Tá, para desenvolver mesmo, isso, né? Tá. Porque assim, eu vi, talvez a gente vê alguns outros jogos mais em 3D, de outra forma. E aí, o que vocês estão sonhando também sobre isso? Tá. Não, perfeito. Acho que isso é uma pergunta muito legal. Porque é o seguinte, pessoal. Para desenvolver jogos, a gente tem várias ferramentas. Tá? No mercado mesmo, o pessoal usa muito o Unity ou Unreal. Tá? Unreal é uma ferramenta mais robusta em termos de visuais realistas,
né? Então, aquele jogo de primeira pessoa, de tiro, realista, tal, provavelmente foi feito na Unreal, né? Só que ela tem um contraponto que é mais pesada, então a Unreal precisa de um computador com placa de vídeo dedicada, ali uma coisa um pouco mais robusta, se você quer desenvolver algo lá, porque ela tenta focar nessa fidelidade gráfica que a gente chama. A Unity, por outro lado, ela é uma ferramenta que é muito usada para jogos 2D, 3D também, mas não é o foco principal 3D realista, muitas vezes um 3D estilizado. Ela é a campeã para jogos de realidade virtual, realidade aumentada, né, essas coisas de metaverse, XR, enfim, ela é a líder do mercado disso. E ela é a mais usada por desenvolvedores que a gente chama de independentes, os indies, né? Então, estudos menores de 1, 5, 10, 50 pessoas ali provavelmente vão usar mais a Unity, né? Porque ela é mais usada, tem mais recursos, é mais leve até. E a Unity ela roda em, vamos dizer, um PC mediano, né? Assim, se você tiver o PC da Xuxa lá, 15 anos na sua casa e tal, eu tenho uns alunos que reclamam, assim, que eles falam, Léo, demora 15 minutos para abrir a Unity no meu PC, então todo dia o que eu vou começar a trabalhar, eu abro lá, eu vou fazer um café e depois eu volto. Inclusive tem empresa que dá PC pra galera trabalhar em home office, por exemplo, tal, que é nesse nível também, tá? Eu sei como é. Mas assim, o que acontece? Né? A Unity é um pouco mais leve. Assim, se você tiver um PC de 5, 6 anos atrás, que não era já antigo na época, ele ainda deve rodar bem. Né? Eu tenho um notebook que tem uns 6, 7 anos e roda bem de boa. Assim. Tem um SSD, basicamente, se o seu PC não tem um HD mais, tem um SSD, e nem a placa de vídeo nem precisa ser dedicada, você pode ser até uma integrada boa, mas de preferência de uma placa de vídeo dedicada, uma 1060, até menos que isso, ele vai conseguir, você vai conseguir usar para desenvolver. Tem outras soluções, né? Tem a Godot, que hoje em dia está ganhando muita força, que ela é totalmente open source, então é totalmente gratuita, feita pela comunidade, afins, não tem nenhuma empresa que detém os direitos. Tem outros também, porque essas três que eu falei, elas no geral dependem de aprendizado de uma linguagem de programação, né? A Unreal você consegue fazer muita coisa com bloquinho, mas tem o C++ por trás para alguma coisa mais específica que você precisa fazer. A Unity é em C# e a Godot é uma linguagem dela própria que é uma mistura de JavaScript com Python, mais ou menos. É bem legal, né? Mas tem, por exemplo, tem o Game Maker, que é uma ferramenta que deixa você programar muita coisa em bloquinho, muito limitado ao 2D, e tem que pagar para publicar o jogo. Acho que é R$800 a licença, e você pode publicar quando você quiser. Só que ele também tem uma linguagem de programação que também é um primo do JavaScript ali, né? Uma linguagem própria prima ali. Tem o Construct, por exemplo. O Construct também é uma linguagem que é bem focada em nós, visual, dá para programar alguma coisinha num primo do JavaScript também, que é a linguagem dele. Essas são bem mais leves, né? O Game Maker, o Construct, porque eles são focados em jogos 2D, né? E aí, eu espero que tenha respondido a primeira parte, né? Então, assim... Eu também ia falar sobre os códigos livres que vocês usam ou eles são pagos. E a outra pergunta seria, esses jogos é disponível para todos? Tá. Depois que publica, como que fica? Sim, tá. A gente usa muito a Unity, porque era a que o pessoal mais sabia, mas a gente está tentando migrar para Godot, os jogos mais novos, porque a Godot agora está ficando robusta e a gente quer deixar totalmente livre, sem depender, né, de uma empresa ou outra. Tá? Mas, por exemplo, o meu mestrado, doutorado, está tudo na Unity e tal, nesse caso. E a gente tenta, pelo menos no nosso grupo, deixar esse código sempre no GitHub aberto, né, e publicar esses projetos no Itch, que é uma plataforma de distribuição de jogos digital. É tipo a Steam, só que é gratuito, né, para a gente publicar. E a gente deixa, claro, gratuito os nossos jogos, nesse sentido. Tem pessoas que não, porque, por exemplo, existe um mercado de venda desse tipo de jogo, etc., mas a gente quer deixar aberto o nosso por enquanto, né, pelo menos. E aí tem essa parte, né, que a gente tinha comentado antes de complexidade do jogo. E vai depender muito, porque, por exemplo, por que a gente tenta fazer os jogos mais 2D e simples? Exatamente para rodar até numa pipoqueira, né? Então, assim, o que a gente vê? A gente vê lá fora muita gente apelando para VR, né, esse jogo de realidade virtual, que tem que dar algum tipo de conteúdo. Só que o que a gente pensa no nosso grupo quem tem um VR no Brasil? Né? Que escola que o aluno vai usar um VR para jogar esse jogo? Vai ter um VR para jogar em casa esse jogo? Não condiz com a realidade da maioria das pessoas, né? Ainda mais os países, né, em desenvolvimento, como Brasil, Rússia, Índia e por aí vai. Então são jogos que são muitas vezes feitos por universidades grandes para ficar lá naquele contexto de universidade grande.
Então tem algumas pessoas que até falam que o VR pode ser mais imersivo e tal, se for feito bem, né, claro. Mas a gente tenta sempre pensar em, olha, como que eu faço para esse jogo ser simples, né, não ser complexo, para a pessoa jogar, ser lúdico e poder ser jogado em vários computadores diferentes, acessível, né, no sentido de máquina, né. Então a gente tenta deixar esse projeto também por quê? Vou fazer um jogo 3D, né, eu preciso de um artista. Como é que você vai arrumar um artista 3D na computação? Assim, eu tenho uma aluna de C que ali só está fazendo para o jogo de Libras um modelo 3D bonitinho e tal. Mas a gente não tem um curso de design no campus, né, para ajudar a gente. Então começa a ficar meio difícil. Vou pagar um artista freelance? Tá, mas com que bolsa? Só se eu tiver um retorno alfabético, alguma coisa assim, né? Senão fica meio difícil. Mal bolsa para os nossos alunos a gente consegue. Então, tem esses desafios, né? Tem cursos, por exemplo, vamos falar dos concorrentes, né? A PUC do Paraná, por exemplo, a PUC de Minas, elas têm cursos de jogos. Então lá, os alunos aprendem todo o stack. Eles aprendem programação, aprendem arte, aprendem música, claro, que é um nível mais restrito, né? Você não vai aprender a mesma coisa com um cientista da computação em termos de programação. Só que eles têm jogos que são mais polidos visualmente, né? Por causa do aprendizado do aluno. Então, assim, no nosso caso, no nosso grupo, a gente foca nesse tipo de jogo mais simples visualmente, até por uma questão de demanda de trabalho. A gente não tem, né, pessoas que vão lidar tanto com essa parte artística. Então a gente tenta também manter explicado nesse sentido. Né? Dado o recurso suficiente, daria para fazer um jogo 3D. Eles têm empresas no Brasil que fazem isso, empresas especializadas em jogos sérios, de alta fidelidade, por exemplo, a Usa Medicina. Né? Tem empresas aí que têm projetos bem caros para fazer simuladores, por exemplo, de cirurgia ou de anatomia, etc., né? Usando assets de alta fidelidade. Tá? Obrigada. Belezinho? Era só uma dúvida, porque aí você falou, não sei se foi que eu não entendi de fato, mas você falou que não tinha muitas coisas do cálculo diferencial integral. Mas de fato não tem, por exemplo, naquela aplicação, o disco e essas coisas, não tem? Então, a gente tem algumas coisas já prontas que a gente acaba usando, né? Então, muito do que a gente vê de cálculo diferencial integral são coisas mais para a parte de simulação física, ou até mesmo parte de distribuição estatística, né? Que usa algumas coisas. Mas, assim, vai depender muito da pesquisa, tá? Assim, não é, por exemplo, a parte de geração de conteúdo não é um enfoque. Mas, assim, eu vou pular muitos slides, tá, galera? Eu trouxe muitas coisinhas, eu falei. Mas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês lá na frente, lá na frente, tá lá no final. É a última parte. Calma aí, já vai. Uma hora a gente chega lá. Eu falei que eu preparei muita coisa vocês daí em casa, tá, galera? Não vou falar tudo isso, não vai dar tempo, eu sei disso. Mas eu trouxe exatamente, se alguém perguntasse, eu falei, vou ter um material. E eu tenho material. Vai chegar lá. Aqui. O que a gente usa, por exemplo, né? Essa parte mais, por exemplo, de cálculo, por exemplo, cálculo numérico principal. Simulação, tá? O que acontece? Quando a gente quer simular a física contínua do mundo real, não tem como eu fazer isso no computador, que é discreto. Então, o que todo motor de jogo que eu falei? Godot, Unity, Unreal, todos eles fazem para quando vão simular a física. E já está implementado. Por isso que eu falo que a gente não usa, né, explicitamente, tipo, raramente você vai lá implementar isso de novo, porque ele já está feito de um jeito otimizado, matematicamente, por aí vai. Mas ele tem lá, por exemplo, métodos de Euler, método semi-implícito de Euler, método de Verlet corrigido por tempo, conjunta de quarta ordem, né? E aí a gente tem, todos eles carregam erro, né? Simulações carregam erro. Então, com o Euler, ele vai indo embora, né? O negócio vai indo embora. E o Euler de 1, né, processamento por ciclo, vai lá longe, totalmente, né, sem precisão. O Verlet, opa, mais bacaninha. O Verlet mesmo com pouco cálculo, ele ainda não foge muito. Conjunta de ordem 4, ó, bonitão, mesmo se eu fizer um cálculo ali a cada unidade de tempo, tá ótimo, né? E aí, por exemplo, eu trouxe até aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir esse vídeo, só para vocês verem, sou uma pessoa precavida, galera. Deixa eu ver. Isso. Então, o que acontece? Aqui são diferentes métodos de simulação, né? Com erro entre eles. Também tem o problema lá dos 3 corpos, né? E tal. Então, a gente vê, né, que cada método vai acumulando erro.
né? Quanto mais a linha ali vai aparecendo, quer dizer que ele foi mudando a órbita. Então, o Euler, ele tem muito acumulado, o Runge-Kutta, ele está mais ou menos ali, né? E aí, quando a gente compara os três juntos, a gente vê a diferença de órbita naquele ali embaixo. É a diferença ali. Então, a gente usa em algumas coisas. O que acontece é que muitos desses métodos já estão feitos para a gente, né? Então, quando eu vou fazer um jogo, na Unity, na Unreal, na Godot, eu já tenho esse motor físico feito. Então, eu não vou precisar. Mas a matemática está aí. Ela foi usada, né? Um guerreiro nobre, sofreu para implementar isso e otimizar muito para a gente poder usar e não ter que pensar em fazer. Né? Mas é claro que, né, vou dar um caso mais realista. Grandes empresas de jogos, uma Square Enix, da Vivo, uma Rockstar, elas provavelmente, né, vão fazer um GTA, uma coisa que precisa de muita simulação física realista, ou algum jogo específico de física, né? Provavelmente vai ter alguma pessoa especialista em simulação física que vai ser contratada para melhorar o modelo para otimizar ainda mais. Porque muitas vezes esses motores de jogos são genéricos, então a simulação física dele é genérica para qualquer aplicação. Mas se eu tenho uma aplicação muito específica, eu posso aplicar otimizações específicas. Então, eu falo que assim, a gente não usa muito em volume, né? Mas tem mercado para isso, para eu otimizar o modelo físico, para eu otimizar o modelo de computação gráfica, por exemplo. Então existe isso, existe mercado, são pessoas muito especialistas, né? Mas que, se conseguirem emprego, geralmente o emprego paga muito bem também. Né? Eu tenho um amigo aí meu que ele especializou nessa parte gráfica, não é nem de simulação física, mas na simulação de computação gráfica, que ele era muito bom de matemática, ele fez computação, só que ele era muito bom de matemática, e cara, ele conseguiu vaga até na Holanda, home office e tal, ganhava super bem, porque ele era uma das poucas pessoas que tinha tanto conhecimento específico de computação e matemática, pensando em computação gráfica. Tá? Então assim, entendam assim, galera, não é que é um negócio que a gente é inútil, na verdade é super útil, só que é um negócio que, como é muito complexo e a galera já fez durante essas simulações, não é muito corriqueiro no nosso dia a dia implementar. Né? Já está lá, já está feito, mas está lá e é muito importante isso existir. Tá? Beleza? Mais uma coisa, pessoal? Posso ir para a próxima parte? Não estou voltando muito, galera, vou otimizar aqui o processo, tá? Eu vou otimizar bastante o processo e eu vou voltar lá para trás. Isso. Ixi, a internet deu uma morrida. Eu vou passar os slides por aqui por enquanto, tá, pessoal? Vai ser um modo não apresentação por enquanto, tá? Bom, galera, vamos falar um pouco de matemática um pouco mais geral. Mas... Voltou, perfeito. Vocês, por acaso, já ouviram falar um negócio chamado Pokémon? Talvez. Né? Todo mundo já ouviu falar de Pokémon uma vez na vida, eu acho. Né? E a gente olha Pokémon e fala, joguinho de criança, né? Como que faz batalha Pokémon? A mais B dividido por 2, ali o dano, né? Deve ser tranquilo. Então, legal, né? Então lá no Pokémon, caso vocês não sabem, existem campeonatos mundiais de Pokémon. Tem um amigo que sempre está participando lá, vai para as finais e tal. Muito bacana, já joguei Pokémon competitivo um tempo na minha vida, dá muito trabalho, quem sabe com um Pokémon novo lá que facilita o Volt. Mas olha só que legal, calcula dano no Pokémon. Olha que bonitinho, essa pequena fórmula matemática para calcular os danos, né? E aí, assim, eu queria trazer essas curiosidades para vocês, porque às vezes a gente olha um jogo e fala, é tudo fácil, né? Não tem nada de matemática por trás, é uma fórmula simples e vai. Mas, por exemplo, o Pokémon é um jogo que tem várias variáveis, né? Que depende de muitas coisas, e aí quando você joga competitivo, por exemplo, você tem que ter uma boa noção dessa fórmula na sua cabeça, né? E aí tem adolescente jogando competitivo que sabe sua fórmula de cabeça. Então, os adolescentes gostam de matemática, eles só precisam ter o motivo certo, como já diria Paulo Freire. Então, assim, galera, tem uma galera que, cara, sabe de cor esse dano, assim, o cara vai olhar e vai falar, não, esse ataque aqui acho que não vai matar, o outro aqui eu vou matar, então, esse nível, assim, de cabeça os caras não conseguem pensar nisso. Mas o que acontece, né? Gente, eu não vou falar exaustivamente dessa forma, mas como que eu calculo dano em Pokémon, por exemplo? Eu multiplico o nível do Pokémon por 2, divido por 5, são 2. Multiplico pelo poder do ataque, que 80, 90, 100, 110, depende de cada ataque do Pokémon.
Aí eu pego o ataque do Pokémon pela defesa do oponente, que aí se for ataque físico é defesa física, se for ataque especial é defesa especial. Aí eu sou 2. Eu pego tudo isso e multiplico. Por quê? Pelo número de alvos, se eu estou atacando um alvo só é 1, se é mais de um alvo ele fica 75% do dano original. Eu pego aqui o PB, né? O PB, cara, agora eu esqueci qual é a variável, esqueci por aqui. É isso aí, o PB. Tem o clima, então se está fazendo sol, os golpes de fogo são mais fortes, os gelo mais fracos. Se está fazendo gelo, os golpes de gelo são mais fortes, por aí vai. Essa é uma condição muito especial, que eu não vou falar muito, tem o crítico, que eu tenho aí uma probabilidade de acerto crítico, tá? E ela vai depender do quanto o Pokémon está com esse bônus de crítico. Geralmente na baseada acho que é 20%, 25%, tá? Mas tem golpes que é maior. Aí a gente tem também aqui, ó, um número aleatório, então todo dano aleatório, eu multiplico entre 0,85 e 1 o dano, então eu nunca tenho certeza do dano que eu vou dar, é um random. Aí eu tenho o Semi-Type Attack Bonus, que a gente chama de Stab, que é, se o Pokémon é fogo e usa um golpe de fogo, o dano tem que dar 1,5 em vez de 1. Né? Ou 2, né, se ele for o tipo duplo daquele cara. Aí a gente tem também, por exemplo, o tipo, né, do ataque. Então, se eu tenho um Pokémon normal atacando fantasma, é 0, eu não atingo o fantasma. Mas se eu estou atacando um cara, por exemplo, estou com um ataque de fogo num cara que é pedra e ground, se não me engano, os dois têm vantagem a fogo, então é 0,25. Não, é fogo contra planta, então quer dizer que 2 vezes, né, o dobro de efetividade. Tem todo esse cálculo para ser feito, né? Tem aí, por exemplo, se ele está com burn, se o Pokémon está com burn, ele dá 50% do dano. Né? Então, tem muita variável, tá, galera? Então, assim, dá para brincar aí com matemática, pode falar para as crianças, né? Galera, vamos aprender matemática aí, passa matemática, vamos aprender Pokémon, vai ser dessa forma, as crianças saem correndo. Mas, assim, então tudo isso deixa bem complexo, né? A gente muitas vezes acha que o jogo é simples e tal, mas tem muita complexidade por trás dessas estratégias de jogo, né? Isso é uma coisa que torna o Pokémon competitivo legal, porque você tem muita variável. E essa amplitude de variável dá muita estratégia, e a galera gosta de pensar estratégia, fazer times, jogar competitivo, campeonato, valendo dinheiro e tal, muito doido. Beleza, mas é só o dano, né? E como que faz para capturar um Pokémon? Você jogou um Pokébola, como que calcula? É só um randomzinho, né? Simples, é um randomzinho, né? É simples, só jogou, né? Calculou aí, joga um número aleatório. Então, não é bem assim. Né? Para calcular a captura do Pokémon, a gente tem essa pequena fórmula que eu quebrei aqui em modificadores e eu quebrei em bônus. Então vai depender do HP máximo, do HP atual, só que vai depender também se eu estou no ambiente de Dark Grass, que é um ambiente muito específico. Tem uma taxa modificada aqui, que depois a gente fala dela. Cada bola tem a porcentagem que vai mudar. Se você tiver insígnias também, muda. Tem o bônus da diferença de nível do Pokémon. Tem o bônus se ele está numa condição especial, tipo dormindo, paralisado, queimado, por aí vai. Tem outros bônus aqui também, que é o Capture Power Level, com um bônus específico de alguns jogos. A penalidade, por exemplo, de insígnia, 0,8 elevado a N. Sendo que N são o número de insígnias que você já conseguiu no jogo até agora. O bônus de nível, então, é o máximo de 36 menos 2 vezes o nível dividido por 10, ou 1. Se o nível do Pokémon Selvagem for melhor que 13, para dar um bônus para você estar no começo do jogo capturar mais, tem todo um pensamento de design por trás, né? Não são só fórmulas aleatórias. É uma fórmula que foi refinada depois de 30 anos de jogo, né? A galera vai refinando essa fórmula, né? Então, o status de bônus, 2,5 para estar dormindo ou congelado, 1,5 para paralisação, veneno e queimado, ou 1, caso contrário, né? E a gente tem aí, cada bola então tem um multiplicador de porcentagem, por exemplo, que melhora a captura. Cada Pokémon tem uma taxa de captura, que era aquela captura base que apareceu aqui, né, esse Rate Modified aqui. Então, por exemplo, né, é um valor que varia de 0 a 255, é um byte, né, então ele é um byte de valor. Se for 255 é o mais fácil de capturar, né, então o modificador é 1, peso 1. Se for menor que isso, é sempre 0 ponto alguma coisa ali, então vai ficar mais difícil de capturar. Então a gente tem, por exemplo, que o Mewtwo, né, e os outros lendários, cortou. No slide normal tá, mas cortou na apresentação. O Mewtwo, por exemplo, é 3. Então se diminui absurdamente a taxa de captura, né, que é 255, 3 por 255, tá? Olha só, galera, vocês sabiam que era assim a taxa de captura? É matemática, né, tá aí, várias funçõezinhas legais pra gente usar, né, no meio do jogo. Então esse aqui é o flutuante,
que ele parece que é reto, a gente vai ver que não é. O errático, né, que ele acaba sendo mais fácil deles. O slow, que é o segundo pior. O fast, que é o segundo melhor. E o medium slow e medium fast, que são parecidos, mas um pouquinho diferente. Só que o que é legal? Se a gente escala ao cubo, né, o nível, né, a experiência por nível aqui que precisa, cada curva tem um comportamento um pouco diferente. Né? Olha só que doido, né? A parte do medium slow, ele precisa de muita experiência por nível, depois ele precisa de pouca experiência por nível aqui para o nível 10, aí ele começa a subir um pouco mais cubicamente, né, já que é cubo. Aí o medium fast, ele é quase reto, né? O slow também quase reto, né, quando a gente põe o cubo. O flutuante, eu percebo que ele parece uma senoidinha quase, já vai uma escalazinha aqui. E o errático também, ele começa muito difícil e depois vai ficando mais fácil por nível, né, a experiência precisa. Então cada um deles dá um comportamento diferente do Pokémon, uma personalidade do seu Pokémon. Né? A matemática sendo usada para simular personalidades, né? Para simular ali comportamentos diferentes no jogo. Se a gente pegar a experiência para cada nível, em vez de ser acumulada, a experiência de cada nível, olha o errático, né? Ou o flutuante, quer dizer. O flutuante, por que ele chama flutuante? Porque a partir do nível 35 aqui, ele começa a menos experiência, mais experiência, menos experiência, mais experiência. Então é como se você tivesse muita dificuldade em um nível e o outro ser mais fácil. Mais difícil um, mais fácil o outro. Né? Então ele vai fazendo essa mudança. Os outros são mais lineares, né, de modo geral, um crescimentozinho aqui com uma caída, né, exponencial quase, subindo um pouquinho no final. E o errático, que ele é quase uma linha, depois dá um degrau aqui no 49 para 50, depois quase uma linha, depois começa vários degrauzinhos. Né? E o que acontece, pessoal? Isso daqui, né, resulta, quando a gente vai olhar só o bruto da experiência, é o tanto que eu preciso de experiência para chegar no nível 100, que é o último nível do jogo. Então, o médio rápido precisa de 1 milhão, o errático precisa só de 600 mil, o razoavelmente rápido, né, que depois virou rápido, precisa de 800 mil, o flutuante é 1.640.000, que é o mais difícil, o slow, né, 1.250.000. Então, cada um precisa de uma quantidade de experiência diferente. Né? E aí aqui tem as fórmulas também. O errático, né, nessa fórmula ao cubo, tem ao cubo, como nível ao cubo aqui, que vai dependendo dos degraus, né, os steps aqui. O rápido, que é 4 ao cubo sobre 5. O devagar, que é 5 ao cubo sobre 4. O médio rápido, que é ao cubo. E o médio devagar, que é uma equação basicamente bonitinha aqui para a gente resolver, né? O cubo com N ao quadrado, com N, olha só, é um polinômio bonito. E aí a gente tem essas propriedades, né? Então, pô, se vocês um dia pensaram nisso, para mencionar, é só um N, né? N ao quadrado, alguma coisinha assim, né? Mas não, tem toda uma propriedade nisso, né? E depois eu tenho até uns slides para falar, mas por que a gente usa muito essa ideia de N ao cubo, né? Porque a gente quer que a progressão do jogador seja percebida como crescente, né? Então, quando eu estou jogando qualquer RPG, um Final Fantasy, um Pokémon, um Dragon Quest, o que é que seja, o que a gente quer que o jogador, né, sinta quando a gente está pensando nesses jogos? É que o começo do jogo seja tranquilo, para ele se sentir poderoso ali, né? Tipo, não tão poderoso, porque ele, né, começou a jornada, ele tem que ter o desafio, mas ele é que cada desafio vencido dá bastante experiência, né, proporcionalmente, para ele crescer rápido. Ele fala, não, eu estou crescendo, agora vai, eu estou ficando forte, né? E a ideia é que ao longo do jogo você quer que pare esse crescimento, né? Que ele tenha mais dificuldade, porque, pô, já estou chegando no nível alto, agora para eu me desenvolver mais eu tenho que me esforçar mais. Então essa é a ideia que a gente quer simular, né, na experiência do jogo usando matemática. Né? Então a gente quer uma curva geralmente cúbica, é muito usado para progressão de jogo, a gente vai ver outros casos que eu trouxe para vocês, mas essa ideia é exatamente para você, né, simular essa dificuldade através da matemática. Né? O que é bem legal. Vocês já pararam para conversar sobre isso alguma vez na vida de vocês? Né? Tem muita matemática por trás de quando a gente vai fazer o joguinho. Aqui é o flutuante também, né, com a base de N ao cubo de complexidade. E aqui tem uma tabela, né, que mostra o total de experiência por nível. Tá, pessoal? Aqui no nível 1 ao 18, a gente vê que a experiência acumulada do errático é maior, do devagar é o segundo maior. E aí, se a gente olha aqui, no final da tabela, a gente já tem, né, os níveis finais. Aqui de acúmulo, e aqui para o próximo nível, a gente vê, né, que o errático, por exemplo, que precisava de pouca experiência, tem bem pouquinho, que o devagar, por exemplo, tem bastante aqui, né? E o azulzinho, que é o flutuante, é o que mais tem ali. Né, eu dou no passo dos outros níveis. Então esses Pokémon geralmente são os Pokémon lendários, os dragões e tal, que são Pokémon muito fortes, né? Então você tem que ter aquela noção que é mais difícil de evoluir eles, né? Mais complicado. Enquanto esses rápidos, por exemplo, é os tipo inseto, né? Que geralmente são um Pokémon meio fraquinho, tadinho, meio deixar de lado, sofrido, né? Mas aí você acaba evoluindo rápido, então o contraponto é que
ele é mais fraco no geral, mas ele é nível mais rápido. Então tem esse contraponto também, que é o balanceamento da experiência do jogo, né? Você pode escolher entre ter um Pokémon que vai te dar nível 100 rápido, vai não é muita coisa no nível 100, tá lá. Né? E um outro que vai demorar para chegar no nível 100, mas pô, não, isso aí é forte, né? Cada nível que você vê, você sente ali, né? O peso da experiência, tá? Bom, e aí vamos falar um pouco de outros jogos, só para vocês verem essa tendência. Cada jogo tem uma forma de balanceamento, galera. Né? Cada desenvolvedor foi desenvolvendo e fazendo um negócio diferente, então se vocês compararem RPGs, eles têm formas totalmente diferentes entre si. Por exemplo, Dragon Quest, os primeirões lá, no década de 80, ele pega o ataque, menos a defesa sobre 2 e divide por 2. É isso. Simples e eficiente. Ah, mas Final Fantasy 3, cara, eu vou passar por cima do Final Fantasy 3 porque é longa a lista, tá? Eu só trouxe extensivamente ela para vocês verem que realmente é longa. Final Fantasy 3 é um jogo de 91, acho que saiu o Final Fantasy 3, assim, tipo, antigaço, tá? E a galera já fritava das formas. É o dano, que é o dano da arma, mais a força do personagem de jogo 4, com um multiplicador de ataque, que é a agilidade por 16, mais o nível por 16 mais 1, com uma porcentagem de hit, que é o hit da arma, mais agilidade sobre 4, mais skill sobre 4, e a defesa, que é a soma de tudo que ele usou de armadura, né, que é a defesa da armadura, mais a vitalidade, que é o HP sobre 2. E aí eu tenho um multiplicador de defesa com o escudo, né? Aí eu pego agilidade sobre 16, mais nível sobre 16, mais 1 vezes o número de escudos equipados, ou sem escudo, que é o multiplicador da defesa, né? Vira agilidade sobre 32 com nível sobre 32. Aí a gente tem a evasão, a gente tem a defesa mágica, a gente tem a evasão mágica, tem os ataques de magia negra, que multiplicam pelo intelecto, o nível e a habilidade mais 1. Tem os ataques de magia branca, que geralmente são de cura, né? Que vai ter o espírito, o nível e a habilidade. Então eu falo, o intelecto é para magia de ataque e o espírito, que geralmente muda a sua defesa, é para magia de cura. Então ele muda, né, a build do personagem de acordo com o que você está fazendo, né? Está pensando na build que você vai ter para o seu personagem, o que você quer otimizar. Tem o hit, tem quando você ataca para bichos diferentes e tal, né? Tem o dano final de cada um deles. Então percebam, né, galera, que é bastante coisa para um jogo da década de 90. Né? Isso que só que a gente tem mais informação, né? Mas são sempre cada um acaba pensando no seu jogo, em como tem os seus equipamentos, como evoluir os atributos, quais atributos tem. Então são sempre formas que precisam de muito teste, né? Como o pessoal chega nisso? Testando, escrevendo em planilha, simulando as coisas em planilha, fazendo gráfico, testando mais um pouco e fazendo mais planilha e testando mais ainda, tá? Essa é a vida do game designer, né? É bem doido o negócio. E aí a gente tem também mais uso de matemática, por exemplo, pensando em como a gente faz o balanceamento do jogo como um todo, né? Todo esse cálculo baseado pensando em evoluções e afins, a gente tem também do feeling de progressão, né? O que a gente chama de fluxo de jogo, ou fluxo narrativo também, são dois conceitos diferentes, mas que conversam muito entre si, né? E qual é a ideia? Né? A ideia da narrativa é o seguinte: eu quero que o jogador, né, tenha uma dificuldade crescente, mas não estagnada. Eu quero que ele sinta dificuldade, só que eu quero que tenha momentos narrativos que tenham um pico. Né? Que se a gente pensar em narrativa, tem pico de tensão e calmarias, por exemplo, eu quero a mesma coisa simular num jogo. Então eu quero que quando chega no boss, né, o chefe seja um pico, né, de tensão, um pico de dificuldade, e depois um momento de calmaria, para o jogador relaxar e conseguir, né, evoluir um pouco mais, segue a evolução, pico de dificuldade, facilita um pouco, pico de dificuldade até o fim do jogo. E no fim do jogo uma escala um pouco maior para o fim do jogo, né? Você quer aquele desafio extra. Isso é muito legal, tá, galera? Tem inclusive projetos de inteligência artificial para fazer algo parecido. Então, não sei se vocês conhecem, tem um jogo Left 4 Dead, que é da Valve, né? E o Left 4 Dead ele foi muito famoso, tem outros jogos que fazem isso, não é só ele, que ele tem uma IA chamada O Diretor, The Director. O que ele faz? Ele pega os dados do jogador, lá, matando zumbi, né, e tal, e ele olha assim, ó, cara, esse aí tá atirando muito, não tá acertando muito não, tá tomando muita porrada do zumbi aí, tá tendo que ser revivido a cada 10 segundos. Vamos fazer o seguinte, eu vou spamar menos zumbi agora. Aí, a próxima sessão tem menos zumbi. Ah, o jogador melhorou e tal? Não, a próxima daí eu spawno mais zumbi. Ah, não, mas o jogador ainda tá bem ruimzinho. Vamos fazer o seguinte, o mini-boss que até aqui não tem mais, não spawna o mini-boss. Né? E aí o jogador nem sabia que tinha um mini-boss, ele vai lá, passa da faria sem ter que matar nada. Ah, não, o jogador tem muito bem, tá matando os caras, não, spawn o máximo de zumbi que tem. Ah, não, tem bem, põe o mini-boss. Não, mas continua spawnando zumbi. Né? Então, o que isso é legal? É uma curva de tensão.
É uma curva bem parecida com essa, né, que a gente tenta simular para os jogos, mas ele olha e fala, olha, o jogador está com muita tensão, ele está morrendo muito. Resident Evil 4, por exemplo, é uma coisa parecida e outros jogos assim. Então eu vou facilitar o jogo, porque eu não quero um jogador tenso o tempo inteiro, eu quero que a experiência de jogo ela siga o estado de flow que a gente fala, em que o desafio é proporcional, é como se a gente tivesse um gráfico mesmo e fosse uma linha reta, em que a gente tem aqui o desafio e a habilidade do jogador. E a ideia é que o desafio e a habilidade sejam sempre contínuos, né? Em que eu nunca tenho um desafio muito maior que a habilidade do jogador. Eu não quero que essa curva seja muito extrema, mas nem muito baixa, em que o desafio seja muito pequeno para a habilidade do jogador. Né? A gente tem estudos disso em gamificação também, o Will, que é um colega meu, que hoje em dia está na Finlândia, estuda o flow na gamificação para tentar deixar os estudantes ali um fluxo de aprendizado, né? Que a dificuldade dos desafios, das questões ali que eles estão sendo perguntados seja proporcional ao conhecimento deles, né? E nunca muito mais difícil para eles serem desestimulados e muito fácil para eles perderem a graça no estudo. A gente tem esses estudos em gamificação também, para ensino, mas em jogos também. A gente não quer, por exemplo, que todo jogo seja um Dark Souls. Né? O Dark Souls é um caso à parte, porque quem joga ele gosta do desafio. Então, você já tem a pessoa ali que já quer sofrer. Né? Um Hollow Knight ali, então você quer sofrer. Eu gosto de sofrer também no jogo, eu gosto de Hollow Knight. É que eu não sou muito da vibe Dark Souls, é um estilo de gameplay que eu não gosto muito. Mas, cara, funciona bem para aquele nicho, e é um nicho que cresceu. Muita gente que não gostava de jogo desafiador pegou a vibe e gostou. Mas, no geral, né, a gente quer uma experiência de jogo que seja bonitinho. Eu estou sempre progredindo um pouquinho, mas às vezes eu encontro ali um desafio maior, sofro um pouquinho, mas continuo progredindo. Porque se o jogo for muito difícil, o jogador desiste. E se ele for muito fácil também, porque ele vai ficar entediado. Né? O problema do flow é isso, ou ele é muito difícil, a pessoa desiste, ou muito fácil, ela acredita, não desiste. Então a gente quer sempre tentar modelar a experiência do jogador para ela ser equilibrada. Né? E por isso que eu falei que a questão de modelar o usuário é a questão de milhões ali de jogos, né? Porque nenhum desses sistemas é perfeito, né? Óbvio. Se a gente tivesse um sistema perfeito, acho que todo mundo estaria viciado em algum jogo específico aí e não ia largar nunca, né? Ainda bem que nunca descobriram isso, talvez. Né? Questões éticas importantes que a gente tem aí no meio, tá, pessoal? Bom, dado isso, eu ainda tenho mais um tempinho, eu vou terminar essa parte que eu tinha pensado mesmo. E aí a gente tem, inclusive, balanceamento, né, de narrativa. Então, por exemplo, quando a gente está falando de RPG, né, a gente muitas vezes pensa, como que eu vou distribuir o tempo do jogador jogando o jogo? Também não é uma modelagem matemática simples, mas que, olha, eu quero geralmente que o meu jogador perca um pouquinho de tempo com aquele diálogo lenga-lenga, o NPC que está falando a mesma coisa 20 vezes, você conhecer um pouquinho do mundo, que é legal, né, dar que a gente chama de world building, né, construção de mundo, fazer um puzzlezinho, mexer no inventário, né, e tal. Mas eu quero que seja muito do tempo. Eu também quero que ele tenha, né, sequência de história pesada, mas também não é muito tempo, porque depende, estou jogando uma light novel, né, isso daqui é todo jogo, que é um jogo com essa história. Mas sei lá, estou jogando um RPG, um jogo de ação, tá? Eu não quero ficar vendo história o tempo inteiro, eu não estou vendo um filme, eu estou jogando, então eu quero jogar. Então a grande parte do tempo é combate, né, ação ali, e muitas vezes esse combate, né, é mais ou menos equilibrado em uns 25, 30% de ficar enfrentando bichinho qualquer no dungeon, vai lá enfrentar os carinhos que você mata em 2 segundos. Aí mais ou menos 25, 30% ali, né? A gente enfrentando os bichos mais difíceis do dungeon, mini-boss, alguma coisa assim. Aí os mini-bosses em si mais difíceis, uns 20% da experiência. Isso aqui tá errado, né? A legenda diz aqui seriam os chefes mesmo, desafiadores, conteúdo opcional 20%. Então a gente gostaria que o jogador, do tempo em combate, ficasse uns 80% do tempo ali enfrentando bicho mais comum, de vez em quando mini-boss, e 20% do jogo está enfrentando realmente os chefão opcional, aquela coisa, né, progressão, opcional ali, realmente para aqueles que gostam do desafio. Como se 80% do jogo fosse para todo mundo completar, e um 20% opcional. O cara terminou, quer mais desafio, segue aí. Não, terminei, tá bom, tá tudo bem, tá bem. Tá? E aí algumas coisas de curva de experiência, só trouxe outros jogos para vocês, não leva ao Internet, é um jogo de RPG meio antiguinho. A curva de experiência dele, que é meio exponencialzinha ali, né, subindo um pouquinho. Final Fantasy 1, ela realmente pega uma curva aqui que no começo ela cresce um pouco mais, depois ela fica um pouco mais, né, linear, aqui no final. Aí, por exemplo, a diferença, né? No Final Fantasy 1, você tem uma curva bem mais pesada, digamos assim, né, de crescimento no começo. Você vai precisando cada vez mais de mais experiência. E no final, depois do nível 50, ela vira uma reta.
né, ele chega num pico assim, de crescimento no nível 50 e fala, aqui tá bom, você já sofreu bastante, daqui em diante é a mesma proporção. Né? Não vai ficar mais difícil evoluir, vocês têm que manter o ritmo. Tá? Então é uma combinação, né? Uma combinação aí de uma função com dois trechos, né? 2 degraus. No Clash of Clans, por exemplo, né? Que eu joguei o celular aí que muita gente joga, é um log, né? Experiência por tempo. Né? Uma carinha mais ou menos de log. Quando eu faço uma build de curto prazo, ela tem essa carinha. Quando tem de longo prazo, ela geralmente mais, né, linear no final, né? O fim do pico de experiência. E tem a taxa de ganho de experiência por tempo, né? Que você começa ganhando bastante experiência por tempo e depois você começa a ganhar quase nada de experiência por tempo, porque é aquele jogo que quer te manter jogando infinitamente, pra você comprar roupinha, para você ver anúncio, né? E tal, que é o que dá dinheiro, e muito dinheiro. O jogo mobile é 50% do lucro de jogos do mundo, né? Muito mais que o console PC. Tem que juntar os dois e mais os consoles portáteis afins para dar um que o mobile dá de dinheiro. Tá? O mobile é uma mina de dinheiro para as empresas que são boas de mobile. Bom, galera, beleza até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou passar muito rapidinho, eu sei que está quase na hora de terminar, então assim, eu tenho 10 minutinhos para encerrar alguma coisinha. Então, se vocês não tiverem dúvida, eu vou dar uma passada muito geral de outras coisas que a gente usa. Então, eu separei, por exemplo, matemática, né, usada na computação gráfica. Primeiro, galera, quando a gente fala num jogo 3D, isso tudo são modelos 3D que são representados por uma malha de triângulos. A gente tem toda a geometria dos triângulos aplicada ali para fazer um modelo 3D. Tá? Então, a gente tem os modelos 3D com os triangulinhos. Quando a gente fala que é um modelo de alta definição, ele tem muitos triangulinhos. E quando é um modelo de baixa definição, tipo um PlayStation 1, não, um PlayStation 2, ali, é que ele tem poucos triangulinhos. Então você tem uma malha mais, né, rústica ali, né, mais um pouquinho quadradona e tal. Então quanto mais triângulos, né, a malha fica mais suavizada. Ela lembra uma coisa um pouco mais, né, arredondada. Vou pular isso aqui. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Isso aqui é uma coisa muito legal, né, que a gente chama de mapeamento de textura, que também aplica conceitos matemáticos, que é o seguinte: vocês já pensaram como que o modelo 3D ganha a cor de pele, né, a tonalidade das coisas? O que acontece? Né? A gente tem esse modelão e a gente quer isso aqui, a gente quer um modelo com uma textura. O que acontece é que o artista vai lá e desenha essa imagem aqui numa matriz, porque a gente entende imagens como matrizes, quadradas. Então o artista vai lá, assim, galera, esse processo não acontece exatamente assim, tá? Ainda bem que os softwares permitem não precisar fazer disso. Mas a ideia é o seguinte: quando eu estou fazendo meu modelo, geralmente o artista vai fazer essa parte de escultura e pintura, né, que a gente fala de modelo, que é pintar em cima do modelo. Então usa um software que eu vou pintando em 3D, né, esses detalhes do modelo, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse modelo 3D, as coordenadas, e transformar em uma matriz. Então ele mapeia o espaço 3D numa matriz 2D, e depois ele pega essa textura e joga de novo no modelo 3D. Então se eu quiser, eu até posso modificar a textura na mão, né, então eu sei mais ou menos onde é a cara e tal, mas fica uma coisa engraçada. Por exemplo, isso aqui é o rosto da personagem, com um negócio bizarro aqui, né, o cabelo uma orelha aqui e tal, mas é um mapeamento 2D 3D. É bem legal isso aí. A galera consegue pintar no 3D, salva no 2D, que é muito mais econômico, e depois aplica no modelo quando for carregar. Mas como pinta? Então, existem softwares que você carrega o modelo 3D e aí você pega, por exemplo, um pincel, né, virtual, e você pinta naquela estrutura, você vai virando ele, pintando do jeito que você quer. Você pinta o modelo 3D, aí ele gera esse mapeamento depois. O próprio software muitas vezes gera um serviço que a gente fala que é o cut and wrap. A gente corta o modelo como se fosse abrir ele, né, aqueles dadinhos, né, que a gente fecha depois. Então você abre o modelo e aí você separa por coordenadas. Né? Então essa seção é a coordenada 2 azul, aqui é 2 amarelo, então ele vai aplicar isso depois aqui. Ó. Percebe que ele abriu o rosto da personagem, né? Ó. Ele pegou e cortou a linha do rosto e abriu. Então o que acontece? Você pinta na ideia de 3D mesmo, vai pintando ali, dá zoom e tal, tudo com Blender, por exemplo, ou Maya e outros softwares 3D. Só que ele faz essa conversão porque é muito mais leve para o computador salvar isso daqui, né? Esse mapa de malha e esse mapa de pixels que vão em cada pedaço da malha 3D depois. Beleza? A gente tem, claro, transformações no 3D. Então o que acontece? Né? Quando a gente está fazendo um jogo, na verdade, a gente tem um mundo
3D, por exemplo, um jogo 3D, só que a gente quer transformar ele para uma visualização depois que ela é em 2D. Né? Então a gente tem primeiro todas as transformadas que a gente vai fazer no 3D, como a translação e a escala, né, que é uma multiplicação de matrizes, pelo novo XYZ que eu quero deslocar, ou pela nova escala que eu quero fazer. E aí a rotação, que é específica para cada ângulo, né, usando o cosseno dos ângulos, então faz uma rotação no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, tem as fórmulas específicas, e no fim a gente faz a projeção. Então tem esse modelo, esse espaço 3D, tem uma matriz do modelo, que é a matriz que vai dizer onde está o modelo na tela, né, se eu fosse projetar na tela 2D, então eu converso 3D para 2D. Aí eu vejo o espaço do mundo, que é considerando a câmera agora, tem uma nova matriz que a gente chama de matriz de visão. Aí eu vou ter a matriz de projeção, que eu faço qualquer cálculo de projeção, por exemplo, projeção ortogonal, né, que eu vou ver como se tivesse um ângulo mais ou menos inclinado. E no fim eu clipo o espaço só porque eu estou vendo e tenho o espaço final. Né, porque, por mais que a gente tenha um mundo 3D, o monitor é 2D. Né, então a gente tem que fazer essas transformadas. A gente tem várias técnicas, tá, que a gente corta o espaço para desenhar, a gente corta a parte que não interessa, que é só para frente, por exemplo, os cubos. A gente vê o que está sendo orientado pela câmera e não está, e a gente corta da matriz final tudo que a câmera não está vendo. Então, se eu tenho, sei lá, um cubo, eu não preciso da parte de trás do cubo, eu só preciso do quadradinho da frente. O cubo, como todo, deixa de existir no meu jogo, porque custa recurso. Se eu fosse, né, calcular tudo sobre o cubo, então eu corto ele antes de calcular o que vai vir para a tela. Tem várias utilizações de computação gráfica sobre isso. Tá? Corte de volume, então todo volume que não está inteiramente na cena é cortado. O teste do Z-Buffer, que a gente fala, que é o seguinte: é 3D e passa para 2D. E se tiver um plano, né, dois planos cruzando? Qual que calcula para frente e para trás? Então a gente faz essa divisão e fala: esse cara tem um Z mais próximo da câmera, ele tem prioridade, e esse cara aqui atrás tem um Z menor, e inverte para o outro lado. Né? Isso a gente chama de Z-Buffer. Então, em vez da gente ter a coordenada Z, a gente só tem uma ordem Z que fala: olha, imprime quem tiver um Z maior. Né? Vai vendo ali quem está naquela coordenada. Se tiver vários caras que tem Z, vê quem tem o Z maior e imprime ele naquele pixel. Tá? Tem várias técnicas de reduzir a malha de modelo, né? Deixar ela mais simplificada. E aí, quando a gente vai renderizar, a gente segue isso daqui. Tem os vértices, aí a gente forma a forma mesmo, o shape. Aí a gente pode aplicar shaders, né, que são sombreamentos, que na verdade são técnicas matemáticas que eu aplico sobre esse volume para dar mais detalhe, menos detalhe, mover, fazer o que eu quiser. Aí eu transformo, rasterizo, né, transformo numa matriz, que é o que o meu monitor enxerga, uma matriz de pixel, né, os pixels do monitor. E aí eu posso colocar o que a gente chama de shader de fragmento, que são as cores, e depois faz o blending, que é a transparência. Imagina que você está vendo um vidro simulado, né, na frente de algo, então tem que fazer essa simulação do vidro, um vidro rosa. Então ele aplica esse tom rosa, não importa o que está atrás dele, por exemplo. Tá? Bom, isso aqui eu vou falar um pouco, isso aqui são shaders, tá? Que são como a gente dá detalhe de cor para os objetos, e iluminação também. Então a gente simula a iluminação, né, dos nossos jogos. Então tem a iluminação ambiente, que não dá nenhuma cor, tem a difusa, que é um modelo de luz como se fosse uma coisa mais fosca. Né? Então ela não tem uma reflexão clara, mas ela tem uma bola que você coloca contra a luz. Se eu tivesse uma bolinha de plástico e colocasse na luz, vocês iam ver que ele tinha mais ou menos bolinha de plástico, assim, de borracha, né? Aqui. Isso aqui é uma esfera de metal, por exemplo, até um plástico bem polido, ele tem o que a gente chama de iluminação especular, que é aquele pontinho de luz mais forte que você vê, né? Quando você vê, você tem um pontinho nele que é muito mais forte que os outros. Isso é o que a gente fala de especular, e nos jogos geralmente a gente combina a difusa para dar aquele aspecto de cor, de fato, e a especular para dar aquele aspecto reflexivo, né, de um plástico, de um metal, alguma coisa nesse sentido. Tá? A gente tem aqui, isso aqui está um pouco ruim de ver por causa do fundo, mas a gente tem, por exemplo, um modelo, né, que é bem simples, só que a gente pode aplicar um shader que simula aí uma paisagem mais complexa, de montanhas e tal, adicionar detalhes. Então, o meu modelo não precisa ter o detalhe. O sombreamento que eu aplico depois, logo na hora que eu for renderizar, que eu for trazer para a tela, é que pode ter esses detalhes. Tá? Então, aqui eu falo um pouco como isso é feito, tá? Mas é por mapa normal, então geometria, né? Geometria zona mesmo, eu pego o normal, 90 graus do plano, e ele que vai determinar como a luz vai bater e refletir. Então, toda a parte que a gente tem de iluminação de jogos, 3D até 2D mesmo, usa esse conceito de normal. Né? O normal do vetor que vai estar devolvendo ali. E com isso a gente faz uns negócios muito legais. Então, se vocês olharem essa parede aqui, galera, talvez fique um pouco ruim de ver de longe, tá?
Essa parede aqui é o modelo, é um plano. A parede que vocês veem em jogos, né, as coisas que vocês veem com profundidade, na verdade é tudo uma ilusão de ótica, digamos assim. Porque o quê? É um plano em que eu vou colocar um mapa em cima disso, que é um shader. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse plano e a partir das cores que tem esse plano, eu vou determinar o quanto que reflete a luz, né? O quanto que deveria refletir a luz. Então, o que é escuro não vai refletir a luz, vai ficar escuro. Só que quanto mais claro for, quer dizer que ele está refletindo mais a luz. Então, o que vai acontecer? Quando eu aplico isso, né, eu vou fazer como se fosse uma certa simulação da profundidade das coisas. Então, se eu olhar aqui, esse aqui principalmente que é o Parallax Map, eu posso perceber que o que está perto da câmera parece que está tudo saltado. Só que, na verdade, o meu modelo é um plano. O que está fazendo essa simulação das pedras saindo é um shader, é um cálculo matemático que usa como base a normal da superfície, e a normal da superfície é simulada baseada nas cores, né, no mapa normal que a gente tem. Quando eu falo cor, não é essa cor, é essa cor. A gente pinta esse mapa normal, muitas vezes automatizado, tá, baseado na própria cor mesmo, mas a gente pode, por exemplo, dar mais destaque para uma coisa ou outra. E baseado nesse mapa, ele dá essa noção de profundidade para a gente, né? Toda a magia do 3D. Porque é muito mais barato você ter um plano e aplicar isso depois do que você fazer uma superfície mega complexa, cheia de vértices que o computador calcula, tá? Então a gente tem a comparação do mapa normal com o Parallax. O Parallax, o que é mais perto da luz, tem mais destaque de profundidade. O normal ele é normalizado, né? Por todo o progresso. A gente pode, por exemplo, adicionar resolução. Então esse mesmo terreno ele pode usar um que a gente chama de displacement map para moldar a malha mesmo. Você move a malha para cima, para baixo, então aqui parece que é um buracão que tem aqui na pedra, mas na verdade é um plano que foi deslocado. Eu faço uma operação de deslocamento dos vértices. Eu posso criar detalhezinhos com bump map também, para ficar aquela parte de arenosa, né? É um detalhezinho de terreno. Tem mais algumas coisinhas aqui, galera, como eu faço iluminação, reflexão, refração, né, e tal. Tem algumas partes de transparência, eu não vou chegar fora disso. Esse é o blending que eu falei para vocês, que é a simulação de transparência, né, de mistura de cores. Tem sombra, que a gente na verdade aplica uma matriz para simular sombra, porque sombra é caro, a não ser que a gente use, por exemplo, Ray Tracing, que aí hoje em dia as placas de vídeo permitem mais, que é a simulação realista mesmo, né? Eu simulo como se fosse o raio de luz batendo, voltando, várias vezes para cada pixel, né, e tal, o que é muito pesado, por isso que normalmente a gente não usa, mas hoje em dia com RTX e tal ficou mais fácil. Isso aqui eu não vou falar muito para vocês, não. Isso daqui também, a gente tem essas partes de shader e tal, se vocês quiserem, o material vai estar para aí, para vocês verem como a gente faz isso na computação. Eu deixei até um pouquinho de como é feito de fato. Só para vocês verem, que eram umas aulas que a gente dava na disciplina de jogos, aproveitei para deixar em material de consulta, né, se vocês tiverem curiosidade, tá? Como a computação coloca isso, como isso é feito, shader e tal. Tem o pós-processamento, que ele é aplicado na imagem de fato. Então, o que a gente faz? A gente pode, por exemplo, borrar a imagem com um algoritmo em cima da matriz de imagem final. A gente aplica algo em cima da matriz de pixel para alterar ela, né? Tem vários efeitos que a gente pode aplicar, deixei aqui para vocês, e tem até partícula, que são simulações físicas que a gente faz para simular nuvem, fogo e por aí vai. E essa parte de simulação física que eu falei principal para vocês já, que era o rumo de fruta ali e tal. Então assim, galera, eu vou deixar esse material que eu fiz assim, como consulta, tá? Eu tentei pegar tudo que a gente acabou usando, eu sabia que não ia dar tempo, mas eu deixei preparado, caso alguém tivesse uma curiosidade específica, acabou sendo útil. Mas eu quero deixar com vocês para material, se vocês quiserem dar uma olhada nesse mundo aí e tal. Mas acho que é isso, né, pessoal? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, eu sei que a gente está no finzinho aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Eu sei que vocês têm outro seminário daqui a pouco também, então fiquem à vontade, tá? Mas eu agradeço a oportunidade. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho só um comentário, rapidíssimo, é só dizer, cara, que achei muito bacana, embora eu seja uma pessoa que eu não gosto de jogo de computador, entendeu? Mas eu aprendi um bocado de coisa aqui, eu cheguei atrasado, mas mais bacana é ter alguém do DEMAC aqui falando, e que eu acho essa coisa muito louca. Você está aqui contratado, não sei o que, há 3 anos, não? Eu estou há 1 ano e meio. Isso, então é da geração Zaqueu. Da geração Zaqueu. Então a gente, obviamente, é assim que vai conhecer a cara e o que as pessoas fazem para depois. Então, parabéns para o Zaqueu e quem mais teve essa ideia aí, Thierry e outros, de chamar.
e também para a gente estar conhecendo essa nova geração. Vocês são maioria já, comparado com nós que estamos aqui há mais de 10 anos. 10 anos e meio. Bom, pessoal, como a gente tem 2 jornadas hoje, né, então para não atrasar muito o início das jornadas, vamos agradecer mais uma vez ao professor Leonardo. É isso, pessoal. Nos vemos semana que vem nos SMATES e daqui a pouco na jornada.